Pessoal, após muito tempo, estou de volta aí com perguntas e respostas. Pessoal, e esse é o programa 50, um número assim bem significativo, né? Vamos lá. E a primeira pergunta é do Clécio, que está perguntando aí quando é que serão as novas expedições do cangaço. Amigo, nós teremos em julho. Se você tiver interesse em participar, está o nosso e-mail aqui embaixo, qualquer um que queira participar, que vai ser em julho e vão ser 2 roteiros diferentes, tá certo? Alessandro Souza está dizendo aqui que a Dona Expedita, em um programa de televisão recente, disse que os cangaceiros não usavam perfume. Pessoal, vamos esclarecer essa história do perfume aqui. Isso é uma coisa que envolve muita celeuma. Por quê? Porque muitas pessoas dizem, por exemplo, que Lampião só tomava uísque escocês, que Lampião só usava perfume, digamos, francês também, etc, etc. Isso quer dizer que está errado ou que está certo o que ela disse? Não. É só uma pontuação. Lampião usava perfume? Usava sim. Por quê? Porque existem dezenas e dezenas e dezenas de relatos de sertanejo dizendo que o cheiro deles com perfume misturado com pobre, com tudo, era uma coisa até horrorosa, digamos assim. E entre os próprios descendentes dos bandos, eles diziam a mesma coisa. Eu acredito que o que a Dona Expedita quis dizer foi que ele não usava perfumes importados, da mesma forma que ele não só bebia uísque estrangeiro. Não, ele usou perfume, digamos, importado e o uísque também, estrangeiro, uísque importado, usou, mas pontualmente, não era uma coisa, digamos, do dia a dia. Isso aí ela está completamente certa. Então eu acho que foi só uma questão de pontuação, nada mais do que isso, tá certo? O Oliver Carvalho está perguntando se Candeeiro tinha algum problema nos olhos. Porque ele disse que ao longo dos vídeos que ele foi assistindo, ele notou que ele sempre estava ou tipo lacrimejando ou enxugando os olhos se ele tinha algum problema na visão. Amiga, eu não sei lhe responder, talvez até assim, até por conta da idade, tá certo? Mas eu realmente não sei dizer. E você pergunta sobre a Serra das Confusões e Serra da Capivara. No meu novo canal, eu vou estar falando mais uma vez sobre a Serra das Confusões e Serra da Capivara. Aguarde aí que vai estar no canal Viagem de Boa, beleza? Silvano Santana está perguntando se Arco Verde é apropriar hoje. Não, amigo, são cidades completamente diferentes. Arco Verde é lá bem próximo a Buíque, onde Candeeiro viveu, e Propriá é já em Sergipe, que nós já visitamos e vamos também com expedição da Rota do Cangaço por lá. O amigo João Tomás fez aqui um relato muito grande, bem minucioso de uma série de questões sobre Angico. Você, como historiador, você disse que o Panta, que não é Panta de Melo, é Panta de Godói, ele disse que estava presente em tudo que aconteceu ali na Grota do Angico e que você, como historiador, você disse que é muito difícil a pessoa estar presente em todos os cantos, enfim. Você fala também a respeito do que o Sandes disse para o professor Frederico. Amigo, é bom a gente ressaltar o seguinte, o Panta, onde é tantas coisas que ele diz que participou em Angico. As únicas coisas que o Panta diz que participou em Angico é do tiro em Maria, que ficou marcado na mente dele, inclusive que o outro colega dele gritou que a bandida estava fugindo, e o tiro na cabeça de Lampião. Só 2 coisas, então não é tanta coisa como você colocou aqui no seu extenso comentário, como se ele tivesse falado, e você disse como se ele quisesse se vangloriar daquilo. Eu vou dizer aqui mais uma vez, era a maneira do Panta falar. Da mesma maneira que Panta falava tão exaltado das coisas, Davi Jurubeba era do mesmo jeito. Diferente de João Gomes de Lira, diferente do Tenente Pompeu e de tantos outros, era simplesmente a peculiaridade dele. A questão do Sandes, gente, é bom que o amigo entenda o seguinte. Eu, Aderbal, eu nunca discordei da história que o Sandes pode ter dado o tiro em Lampião. Nunca. O que eu discordo é o tiro que apagou Lampião. O tiro que realmente eliminou Lampião foi o do Panta. E por que isso é uma coisa certa? Lampião levou aqueles tiros anteriores e que um deles pode ter sido realmente o do Sandes? Claro que pode. Eu não tenho dúvida que pode sim. Mas quem apagou Lampião foi o Panta. Por quê? Porque não só o Panta disse, como os que estavam lá disseram que o Panta deu aquele tiro realmente na cabeça de Lampião,
quando ele ainda estava se estribuchando, digamos assim, nos estertores da morte. Então, como é que eu vou duvidar do que o Panta contou, do que Durval contou e dos outros volantes que estavam ali e confirmar a versão do Panta de que ele deu aquele tiro quando o Lampião ainda estava se mexendo? Então, é só a maneira dele e ele não estava em todos os lugares, até porque ali era um lugar único. Era só ali dentro, então não tinha tanto lugar para ele estar. E a única coisa que ele fala é a respeito do início do tiroteio, do tiro que ele deu em Maria e depois do tiro em Lampião. Ponto. Nada mais do que isso. Tá bom? Então essa é a minha opinião. Enfim, retorno a dizer, valendo para tudo que eu vou dizer aqui, o que eu digo desde sempre. O que eu estou dizendo aqui não quer dizer que seja verdade, de forma alguma, porque eu não estava lá, eu não vi nada. Mas é onde as minhas pesquisas me levaram. E se todos que estavam lá contaram essa história sobre o Panta, quem sou eu para dizer que ele está contando lorota ou mentindo em relação a isso? O Leandro pergunta aqui sobre a morte do Torquato, se ele fez algo para ser morto ou foi só maldade mesmo. Ali foi o que o Alcide costumava dizer, as fofocas, as intrigas. Realmente eu acredito que ele morreu ali de graça. A Maria Silva faz mais aqui um relato, dizendo que é um absurdo os cangaceiros terem recebido anistia, que depois eles viraram tudo bonzinhos, tipo esquecendo o passado, etc e tal. Amiga, eu queria lhe dizer o seguinte, ainda hoje existe presos que vão para a cadeia e saem regenerados. Muito embora muitos deles tenham cometido crimes até hediondos, é assim que a lei funciona. E nós, como pesquisadores, a gente não pode ir de encontro a isso. Se eles foram presos, foram anistiados e ganharam essa liberdade, o que é que a gente pode fazer em relação a isso? Não tem nada que a gente possa fazer, isso é a lei. E realmente, aquelas pessoas que participaram do bando do cangaço, todos eles, após o final do cangaço, tiveram uma vida digna. Erraram no passado? Sim. Eu, pelo menos, eu não passo a mão, digamos, na cabeça de nenhum deles, nem de volante, nem de cangaceiro, muito menos. Eles erraram, mas depois daquilo ali viraram outras pessoas. Por exemplo, eu fui amigo do seu Né, Manuel Dantas Loyola. Eu não conhecia o Candeeiro, tá certo? Eu fui amigo do seu José, o Moreno, e não do Moreno da época do cangaço. São, no meu modo de ver as coisas, são personagens totalmente distintos. Um é o que ele viveu naquela época, com todos os erros, tudo que eles cometeram, muitos por querer, outros sem querer, e depois após o cangaço. Então a gente não tem como juntar essas duas coisas, esses dois personagens diferentes. O DML pergunta se há relatos se Lampião estuprou alguém. Bom, Aderbal, eu nunca ouvi de nenhum remanescente dizer que Lampião fez isso. Eu nunca ouvi. Mas outros pesquisadores que vieram antes de mim, que conheceram outros personagens mais antigos, disseram que teve sim. Tá certo? Então é uma coisa que Aderbal, eu não posso afirmar, mas existem relatos de pessoas que falaram sobre isso para alguns pesquisadores. E a gente tem que entender o seguinte, pessoal, um estupro hoje é difícil de uma mulher ir em uma delegacia contar para um familiar que aconteceu. Imagine naquela época, muitos estupros aconteceram e nunca veio à tona. As pessoas tinham medo, tinham vergonha de falar. Inclusive, existem relatos de mulheres que foram estupradas e esse estupro foi descoberto e essas mulheres, como se dizia antigamente, ficaram para titia, tinha esse termo, mulheres que nunca casaram, nunca arranjaram ninguém. Por quê? Por conta do preconceito, a mulher já foi de outro, coisas desse tipo. Então era uma coisa muito traumática e isso é preciso que a gente entenda. O que eu penso é o seguinte, aconteceram estupros naquela época? Eu acredito que sim, que também não quer dizer que seja verdade. Mas um bando de homens andando dentro do sertão, dias e dias a fio, sem mulheres, quando eles entravam numa vila, numa fazenda, principalmente locais que tinham inimigos, eu acredito que isso podia acontecer sim, sem sombra de dúvidas. Eu penso isso, aquela ruma de caba tudo ali perdido no meio das brenhas, quando aparecia uma oportunidade que isso era possível, eu não duvido, honestamente eu não duvido. Se Lampião fez, eu não sei, eu falei anteriormente. Existem relatos de outros pesquisadores que dizem que sim. O Luiz Medeiros está fazendo uma pergunta aqui, me desculpe, amigo, mas uma pergunta totalmente assim que, enfim, eu vou dizer o que você perguntou aqui. Você diz, se você admira tanto o professor Amaury, como é que você pensa de Lampião diferente do que o professor Amaury pensava?
Amigo, isso não existe. Não é porque eu sou amigo de uma pessoa que eu vou ter que ler na cartilha dela porque é aquilo que ela está dizendo. De forma alguma. O professor Amaury foi um grande mestre, não só meu, como de muitas pessoas. Eu concordava com muitas coisas com ele e outras eu discordava. E qual o problema? E a gente conversava muito sobre isso, a gente debatia muito. Ele dizia uma coisa, eu dizia outra, e outros colegas também. Não é porque você é amigo de uma pessoa que você tem que concordar com tudo que ela diz, de forma alguma. Quem faz isso é omisso. Quem faz isso não tem opinião própria. Quem faz isso não devia nem ser pesquisador. Porque eu acho que a gente tem que dizer o que a gente pensa. Por exemplo, eu falo aqui de volante, de cangaceiro, de coiteiro e de sertanejo. Não passo a mão na cabeça de ninguém, digo o que eu acho que está errado, digo o que eu acho que está certo e coisas desse tipo. Mas eu não vou concordar simplesmente porque eu sou amigo daquela pessoa, de forma alguma. E eles, enquanto vivos, sabiam disso. Quando eu ouvia, digamos, de algum volante, de algum cangaceiro, e até de algum pesquisador como Alcino, como Paulo e tantos outros, quando eu não concordava, eu dizia, não, mas assim, assado, e a gente conversava amigavelmente, e é assim que tem que ser, beleza? O Ivan Tuí Rodrigues está dizendo que quando ele foi à grota, um dos guias que estava com ele disse que o soldado Adrião foi morto por conta da divisão do espólio, que ele não concordou com aquilo, se há alguma veracidade nisso. Eu, particularmente, acho que não, de forma alguma. Até porque a gente sabe que quem matou ele foi elétrico. Durante o tiroteio, que tem depoimentos do Durval, de volantes e de cangaceiros, dizendo que quem atirou no Adrião foi o elétrico. E a prova principal é que realmente as pessoas que viram foi o elétrico que matou o Adrião. O Bira está fazendo um comentário aqui que no depoimento do ex-volante Teófilo Pires, ele fala da crueldade de Zé Baiano e se ele era realmente assim. Amigo, pelo que a gente sabe, Zé Baiano sim era um homem cruel, era um homem tipo Moreno, Ângelo Roque, enfim, era um cara que não tinha meias palavras, digamos assim, não, e cometeu realmente atos muito, muito bárbaros. A começar pelo ad de ferrar, né? E, enfim, é mais ou menos por aí. Eric Moreira está perguntando como adquirir a camisa da expedição Rota do Cangaço. Essas camisas eu faço só para as viagens, para o pessoal que viaja com a gente nos grupos, na expedição. Mas tem tanta gente pedindo que eu vou acabar fazendo e quem quiser adquirir, eu vou ver o preço justo para isso e quem quiser adquirir, eu espero breve ter isso aqui no canal para vocês também, tá bom? Mas por enquanto eu ainda não tenho. Paulo Sérgio está perguntando quantos cangaceiros eram de Sergipe e qual o nome deles. Amiga, eu não sei assim, não tem nem como eu dizer isso aqui. Eu acho que o amigo Elton, do Cangaço Eterno, ele fez um trabalho falando disso, mostrando todos os cangaceiros. E também no livro do Bismarck Martins, Lampião de A a Z, ele também fala isso. Então dê uma olhadinha lá no canal do Elton, que ele deve ter essa resposta para você, ou então no livro do amigo Bismarck, que é o Lampião de A a Z, beleza? Hélio Benigno querendo saber se quando o Lampião entrou para o cangaço, o pai dele já tinha morrido. Já sim, amigo, ele já havia falecido e a mãe de Lampião morreu antes do pai. Sérgio Almeida querendo saber quem eu acho, digamos, o mais top, digamos assim, Lampião ou Zé Rufino. Eu, honestamente, eu acho que os dois são praticamente a mesma coisa, digamos assim, cada qual no seu qual. Mas os dois foram guerreiros, cada qual de um lado da peleja, mas que foram dois homens de fibra e que, na minha opinião, agiam geralmente com o pensamento lógico das coisas. Não faziam as coisas de supetão, assim, no ímpeto, como vários outros cangaceiros e volantes faziam. Eles eram aquelas pessoas que pensavam antes de agir. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do programa 50 e aguarde que logo, logo vem o programa 51.